Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e estamos aqui em mais um sábado, vamos fazer mais uma aula de análise de price action, como que a gente faz para tomar decisões em cima do mercado e hoje eu vou falar de um tema extremamente importante. Algumas pessoas devem ter visto eu comentando nessa semana aqui no meu canal do YouTube que a gente estava em um bom ponto para realizar um lucro, garantir a picanha do final de semana, garantir um churrasco, garantir um monitor novo no escritório e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço, qual estratégia que eu uso nas saídas do mercado, como que eu faço para poder vender topo de mercado. Esse não é um papel tão fácil, não é um papel tão simples, só que tem uma sacada que deixa as vendas no topo do mercado muito mais fácil e que poucas pessoas usam, beleza? Então a gente vai falar na aula de hoje exatamente como que a gente faz isso, a estratégia de saída e como que a gente faz para vender topo do mercado, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente de segunda a sexta-feira quando eu faço a análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, mas bora lá para a tela, vamos ver aqui gráfico, que é o que nos interessa. Primeiro ponto, a gente está com o gráfico do Ether aqui, tá? Tô gravando essa aula para você numa sexta-feira, um dia antes desse vídeo ir pro ar, e a gente está com o Ether exatamente nessa região aqui dos $2.000. Olha só, quando a gente chega dentro dessa região, o que a gente tem? Primeiro ponto que a gente tem é que é uma região de resistência. A gente está tentando romper essa região de resistência, tá? Aparentemente a gente rompeu essa região de resistência, mas olha só, a gente começa a ter algumas informações. Por exemplo, gráfico diário, a gente começa a entrar com a RSI em região de sobrecompra. Quando estamos em região de sobrecompra, eu, Guitelis, sempre estou olhando para venda. Quando a gente está em região de sobrevenda, eu, Guitelis, sempre estou olhando para compra. Esse é o meu setup, essa é a maneira como que eu opero. Não é porque a gente entrou em sobrecompra que o mercado vai retrair. E não é porque a gente entrou em sobrevenda que o mercado vai voltar a subir. Geralmente, a gente sempre tem uma divergência. O que seria essa divergência? O preço subindo de uma maneira divergente ao RSI. Todo mundo sabe que eu uso muito o RSI, aqui no canal já tem vídeos explicando o RSI e geralmente eu tomo uma decisão pautada em cima desse RSI, beleza? Mas voltando aqui para o gráfico, quando a gente olha, o Ether já entrou em uma região de sobrecompra, ou seja, ele já entrou em uma região onde o Guitelis vai passar a olhar por venda do ativo nesse momento. E isso eu tô falando das operações mais de curto prazo, tá, galera? No longo prazo, a gente tem outra estratégia. No longo prazo, a gente vai usar a análise on-chain. No longo prazo, como a gente está falando em montagem de carteira, que é uma quantidade maior, a gente não consegue vender tudo de uma vez, a gente não consegue comprar tudo de uma vez. Então, no longo prazo, a gente usa os dados on-chain e a gente faz uma acumulação e uma distribuição dentro de fases. Mas, no curto prazo, como que a gente está operando, seja num day trade, seja também no swing trade, não num day trade, né, porque eu estou olhando aqui num gráfico diário, mas um swing trade ou um position trade também, quando a gente olha para essas regiões, o que a gente pode fazer para a gente estar vendendo dentro dessas regiões? O maior erro que as pessoas cometem antes de falar como que eu faço é exatamente sair vendendo e ficar descoberto no mercado. O que seria descoberto? Cara, você simplesmente vender no mercado sem esperar que o preço ele forme um topo. Você vende no meio da subida. E quando você faz essa venda no meio da subida, tem um ponto psicológico que você pode fracassar. Esse ponto se chama FOMO, Fear of Missing Out. É um sentimento que a gente tem dentro do mercado. Se você vende nos 1.900 e você vê o preço subindo 1.950, 2.000, 2.050, você começa a pensar que você fez coisa errada. E aí você vai tender a fazer o quê? Você vai tender a reentrar no mercado, porque você acha que você fez coisa errada e você acha que o preço vai continuar indo para a lua. E isso é um erro. Só que se você aplicar uma estratégia, que é exatamente a estratégia que eu uso, você consegue se prevenir desse jogo. Bom, primeiro ponto é que todas as operações que eu abro dentro do mercado, elas são uma operação com stop. Eu não abro operação sem stop. Stop é um gerenciamento de risco que todo mundo deve ter, toda operação deve ter. Você tem que ter um ponto de stop sempre. E na sua venda,
não é nada diferente. O segredo, a sacada aqui é exatamente você ter um stop para sua venda. Então vamos lá, a gente entra no gráfico diário aqui, a gente vê que o Ether está esticado, a gente está com o RSI em região de sobrecompra, a gente está batendo em região de resistência, e aí o que a gente faz? A gente desce o time frame para o primeiro time frame que a gente vai ter anteriormente. Qual que é esse primeiro time frame? 4 horas, porque eu estava olhando para gráfico diário. E aí a gente analisa o gráfico de 4 horas. E olha só os sinais que a gente tem no gráfico de 4 horas. A gente tem um rompimento dessa região, olha só, o mercado rompe, o mercado vai embora, ele faz esse rompimento dos $2.000, o RSI, ele cria divergência no gráfico de 4 horas, olha só, a gente está com RSI subindo, enquanto a gente tem esses topos laterais aqui e olha só, a gente tem o RSI em região de sobrecompra, a gente não criou uma divergência ainda, mas a gente já está com RSI em sobrecompra num gráfico de 4 horas. E quando a gente olha exatamente para essa parte mais alta do preço aqui, a gente vê que tivemos 2 grandes volumes vendedores. Isso daqui é um sinal perigoso, é um sinal de formação de topo, é um sinal de distribuição. Volumes muito altos de venda em região de topo não é nada positivo. Volumes muito altos de venda em formação de fundo é algo positivo. Quando a gente está ali subindo no mercado, isso não é positivo, mostra pressão vendedora bem forte. Bom, se a gente identificou no gráfico diário que a gente está em sobrevenda, a gente entra num gráfico de 4 horas e a gente vê que gráfico de 4 horas também ele tem pontos nos indicando que a gente pode sim ter uma correção. Não estou falando que o mercado vai derreter, não estou falando que o Ether vai fazer absurdamente grandes quedas. Não, só tô falando que a gente vai talvez buscar um pullback. Aonde que é esse pullback? Cara, traça uma Fibonacci aí para ver até onde que a gente pode ter um pullback. Olha só, a gente pode ter pullback até $1.600, beleza? Então a gente voltando aqui, a gente vê que tem todos esses sinais de formação de topo no mercado. E aí, para quem tá exposto, o segredo, cara, ele é simples, cara. Se você identificou tudo isso, você acha que é venda e o gráfico não está mais subindo, o gráfico já está caindo, veja que a gente já formou um topo aqui nessa região, o gráfico está caindo, aqui é onde que está a sacada. Você faz a sua venda, você faz a sua saída nesse ponto, porque você já está do outro lado do gráfico, o gráfico já subiu. Se você tentar vender ao longo desse movimento aqui de subida, provavelmente você vai ter FOMO. Agora, se você esperar ele formar o topo e ele vier para esse lado aqui e você fizer a venda desse lado do gráfico, você tem o grande segredo na sua frente. Qual que seria esse segredo? Colocar um stop, cara. Um stop de recompra, galera. Sim, um stop de recompra da sua venda. Por que um stop de recompra? Porque o mercado ele ainda pode continuar subindo de maneira que crie divergências no RSI. E se ele continuar subindo, você não vai querer perder a alta, você vai querer continuar com a alta na sua frente. E se o mercado for fazer aquilo que você acha, que é o pullback, tá tudo bem, você vai lucrar com esse pullback. Eu sempre falo para vocês que vocês têm que ter uma tese e uma antitese. O que seria essa antitese? Sempre que você achar que o mercado vai para um lado, você se prepara para caso ele vá para o outro, para você não ser pego de calças curtas e você não ficar de fora da movimentação. Então, quando a gente olha para uma venda de Ether, por exemplo, aqui ó, nos $2.000, a gente está falando que é formação de topo, olha só, a gente pode vender Ether nessa região que ele está aqui, $1.800, colocar um stop um pouquinho acima ali ó, do topo, por quê? Se o mercado continuar subindo, olha isso daqui, ó. Se o mercado continuar subindo, você vai perder só uma alta de 3%. Frente a você poder capturar um pullback, por exemplo, de 20% de queda, ou quiçá um pullback só até ali 0,382 de Fibonacci, de 11% de queda. Ou seja, você está arriscando ficar de fora durante 3% de movimentação para capturar 11% de movimentação. Isso pensando em uma venda para reentrar em um
pullback. Então, colocar esse stop, esse daqui é um stop de reentrada, um stop de recompra, porque você vendeu nessa região e você vai comprar caso ele faça o rompimento. Se ele fizer o rompimento dessa região aqui e ele for embora, você vai continuar surfando a movimentação, você não vai ficar de fora. E aí, na próxima vez que o mercado continuar subindo, na próxima vez que 4 horas, por exemplo, chegar com RSI em sobrecompra, na próxima vez que o diário aqui ele voltar para uma região de sobrecompra novamente ou esticar mais em sobrecompra, cara, você procura por uma venda novamente. Então você abre mão durante um pequeno percentual ali dessa alta, a gente está falando de 3% de alta no Ether, não é nada. Você abre mão dessa pequena altinha aí para você tentar buscar um pullback. Esse pullback é muito bom para você conseguir diminuir o seu custo médio. Esse pullback é muito bom para você fazer as suas saídas do mercado, você realizar o seu lucro. A gente, como investidor, não tem que saber só a hora certa de comprar. A gente tem que saber a hora certa também de vender e a hora certa de recomprar. O erro mais comum, como eu falei com vocês, é as pessoas venderem quando a gente não formou topo em nenhum gráfico ainda. Por exemplo, as pessoas pegam aqui, descem em 4 horas, veem em 4 horas que não tem formação de topo ainda nessa região e vendem nesses candles aqui. Conforme o mercado continua subindo, essa pessoa ela fica sem referência de entrada, porque como ela entrou no candle em subida, ela ainda não encontrou o topo. Se ela não encontrou o topo do movimento, ela não consegue colocar o seu stop. Se ela não tem stop, o mercado vai continuar subindo e vai gerar FOMO. Então, eu sempre comento com vocês, primeiro de tudo, deixe o mercado formar o topo. Seja o topo num gráfico mais curto, um time frame mais curto, você pode usar a mesma estratégia para o gráfico diário, não precisa descer o time frame para um gráfico mais curto, você pode olhar isso daqui, ó, direto no diário e esperar essa movimentação acontecer no gráfico diário também. O que seria essa movimentação acontecer no gráfico diário? Cara, espera vir um candle vermelho aqui, a gente precisa de 3 candles para a gente caracterizar um topo. Na hora que você tiver 3 candles aqui, você vai ter uma formação de topo. Teve a formação de topo no gráfico diário? Mesma estratégia, venda com o stop. A única diferença é que quando você estiver olhando para o gráfico diário, não será somente 3%, será uma porcentagem maior, porque eu olhei para um gráfico de 4 horas, beleza? Então essa é uma das maneiras que eu uso para vender no mercado, desfazer de operações de curto prazo, colocar lucro no bolso. Sempre estou olhando nessas regiões de formação de topo. Entrou em região de RSI sobrecomprado, vou buscar por uma formação de topo em um time frame mais curto. Para mim, o time frame mais curto é o 4 horas. Não tenta antecipar muito isso, não tenta usar 5 minutos, não tenta pelo menos o gráfico de 1 hora ali para a gente antecipar essa movimentação no diário. Deu o seu pullback até 0,382 de Fibonacci, já tá bom, a gente já pode reentrar, porque nessa a gente já conseguiu diminuir bastante o nosso custo médio, beleza? Bom, então essa é uma das estratégias que eu tenho para fazer venda. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, se você quiser trocar uma ideia sobre isso, eu tenho um canal no Telegram, um canal que ele é mais um chat, onde você consegue me mandar mensagem, eu consigo te mandar mensagem também. Hoje a gente já tem 500 membros ali dentro do canal do Telegram e diariamente está todo mundo trocando uma ideia e todo mundo analisando o mercado junto também. Não sou só eu gosto de ver a análise de todo mundo ali, todo mundo consegue se ajudar, a gente tem vários analistas lá dentro. Hoje o canal do Telegram ele é 100% gratuito, mas não vai continuar assim para sempre. Já decidimos que o canal do Telegram será pago. Em breve a gente vai começar a cobrar pelo canal Telegram. Se você quiser participar de maneira gratuita, corre, ainda dá tempo. Tem um link na descrição, é só clicar nele e entrar para dentro do canal do Telegram, beleza? Vai ser um prazer trocar uma ideia com você, tô todos os dias lá e, cara, vai ser um prazer também ouvir você, ver as suas análises também. Não é um canal onde só eu falo, não. Você consegue expressar suas opiniões também, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!